Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Andando Por Aí. Que bom que vocês estão aqui e de antemão já quero agradecer a todos vocês que estão assistindo os nossos vídeos, que estão comentando, participando, dando sugestões de locais aqui da cidade de Araruama e da região dos lagos para a gente poder ir lá, conhecer, passear pelas ruas, para você que está se organizando para fazer uma viagem para cá ou até mesmo se organizando para futuramente se mudar, já está vendo casas. Esse canal é para isso, é para ajudar você a conhecer um pouco mais sobre essa região aqui do estado do Rio, que é muito bacana, que é muito legal, que é a região dos lagos, que eu tive o privilégio, a oportunidade de vir para cá e morar. E também para você se organizar, é saber, né, conhecer de uma forma mais logística os principais bairros, os principais pontos turísticos, como morar aqui, como é viver aqui, se só tem coisa boa e se não tem coisa boa e os pontos ruins quais são. Então esse canal é para isso. Galera, então você que está mandando aqui os seus comentários, pedindo para falar sobre bairros, fique tranquilo, eu estou anotando todos os pedidos aqui para nós conhecermos, passearmos pelos bairros e nós vamos fazer um vídeo sobre cada bairro que está sendo comentado aqui. Então, se você quer, não só em Araruama, mas também em outras cidades aqui da região dos lagos, se você quer que a gente vá para algum local, coloque nos comentários que com certeza nós vamos acatar. Se você perceber ali todos os comentários dos vídeos, eu sempre respondo todo mundo, sempre gosto de dar esse feedback, dar essa atenção às pessoas que estão participando aqui do nosso canal, até porque o motivo principal desse canal existir é justamente isso, essa interação. Eu estou fazendo esses vídeos porque eu sei que do outro lado existem pessoas que estão assistindo e estão sugestionando, estão interagindo com aquilo que a gente está fazendo. Tá legal, galera? E hoje eu vou estar fazendo um vídeo muito bacana de um bairro que já me pediram lá atrás, que é sobre o bairro Areal. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui sobre a Pontinha do Outeiro, um vídeo até que teve bastante visualizações e muita gente pensa que a Pontinha do Outeiro pertence ao bairro Outeiro, né? Que aqui tem um bairro chamado Outeiro. Eu até falei isso um pouco sobre isso no canal, nesse vídeo, mas na verdade não, galera, são coisas diferentes. A Pontinha do Outeiro, na verdade, eu estava vendo no mapa, pertence ao bairro Areal. Até por uma questão mesmo geográfica, né? Tá bem ali a Pontinha do Outeiro. Eu acho que é só mesmo o nome que deram para aquela ponta ali, para aquela região ali do bairro Areal. Então, Pontinha do Outeiro pertence ao bairro Areal aqui no município de Araruama. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o bairro Areal, não nessa parte da Pontinha do Outeiro que nós já fizemos um vídeo. Nós vamos entrar, né? Nós vamos conhecer um pouco o centrinho do Areal ali, o centro a parte principal ali do Areal e vamos andar por algumas ruas. O tempo hoje está bem chuvoso, né? Um chuvisquinho chato, bom para ficar em casa, mas a gente tem que fazer material, a gente tem que fazer conteúdo pro nosso canal, então não dá para a gente esperar o tempo ficar sempre aquele céu de brigadeiro, aquele tempo bonito. Então, gente, vem comigo que agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do bairro Areal. Vamos lá? Bem, pessoal, e a gente então vai sair aqui do centro aqui de Araruama. Eu escolhi essa região aqui até para vocês se situarem melhor, né, quando estiverem aqui, caso queiram conhecer o bairro Areal. O tempo que leva, né, tem alguns sinais, semáforos, então vocês vão ter mais ou menos uma ideia de quanto tempo vocês vão levar daqui do centro de Araruama até o bairro Areal. É super tranquilo chegar lá. Para quem viu o vídeo aqui sobre a Pontinha do Outeiro, eu fiz basicamente o mesmo trajeto. Eu peguei daqui mesmo do centro, fui ali, entrei naquela... A gente pega um pouco da RJ 106, e para ter acesso lá àquela região, né, Praia do Hospício, Areal, Pontinha do Outeiro, você tem que pegar um trechinho ali de poucos metros, acho que 50 metros mais ou menos, para poder entrar à esquerda e sair nessa região. Então é bem tranquilo o acesso. De carro você não leva nem 10 minutos, sem trânsito, claro, né? Às vezes aqui no centro de Araruama deu para ter um trânsito de vez em quando. Isso aí é reflexo, obviamente, desse progresso da cidade. A cidade de Araruama está crescendo muito. Eu estava até falando isso com a minha esposa. Quando a gente veio para cá há 6 anos atrás, a gente não via engarrafamento na cidade. E agora a gente já vê um trânsito, às vezes, principalmente nos finais de semana, bem fortes. Então, mais ou menos isso, em 5 a 10 minutos que vocês vão levar daqui do centro de Araruama até o bairro Areal.
Para quem conhece o centro de Araruama, aí é uma área bem conhecida. A gente está chegando perto ali daquela ponte que a gente vai para a Avenida Nilo Peçanha, e é onde tem o Banco do Brasil, Bradesco, tem aquelas partes ali. Aqui eu estou passando, à minha direita tem um fórum da cidade. Então é uma área bem movimentada, uma área bem conhecida daqui da cidade de Araruama, que é o centrão mesmo. Inclusive uma curiosidade, né? Porque muita gente imagina que aonde fica a rodoviária de Araruama, a gente até passou mesmo, ainda há pouco, próxima à rodoviária. A rodoviária de Araruama, na verdade, não é centro de Araruama, embora ali tenha sim muitas lojas, mas ali ainda faz parte do bairro Parque Hotel. Então, uma curiosidade aí, eu tô falando isso porque o centro de Araruama é essa parte aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente vai passar próximo à prefeitura, Banco do Brasil, Bradesco, essa parte aqui, ó. Após aqui essa praça, ó, essa ponte aqui, você tem a prefeitura e essas lojas, né, esses bancos, essa parte aqui que é a parte do centro da cidade de Araruama. Mas claro que comumente a rodoviária de Araruama e aquele conglomerado de lojas ali faz sim a ideia dali também ser o centro. O centro é onde realmente as pessoas se encontram, né? Não tem como falar que a rodoviária não é o centro, embora geograficamente esteja dentro dos limites do bairro Parque Hotel, que também faz parte do centro, né? Mas digo que assim, o bairro centro mesmo é esse aí. Esse vídeo aí vai ser um pouquinho maior porque o bairro Areal ele é um bairro bem extenso, ele é bem grande. Então, assim, esse vídeo aqui, a ideia é mostrar bastante do bairro. Claro que, assim, não tem como a gente mostrar na totalidade dele, todas as ruas, todas as áreas, mas, assim, a gente vai mostrar bastante do bairro Areal, porque é um bairro que muita gente comenta e muita gente tem essa dúvida, né? Se é próximo do centro, se é distante do centro, quem não tem carro, será que vale a pena morar lá no bairro Areal? Enfim, então assim, para tirar essas dúvidas, eu estou fazendo justamente esse percurso do centro de Araruama até mesmo o bairro Areal de carro para mostrar mais ou menos como que né, para terem uma ideia de como que é mais ou menos a distância. A gente sabe que de ônibus é uma outra realidade, outros tipos de veículos, né, bicicleta ou a pé é uma outra realidade. Mas é só para mostrar para vocês como é que é a situação de carro, né, a distância de carro entre o centro de Araruama até o bairro Areal. E lá vocês vão ver, a gente vai falar aqui outras coisas também sobre o bairro, a gente vai falar sobre aluguéis, preço de casas, aquilo que eu pesquisei e eu posso passar aqui para vocês sobre o bairro Areal, né? A gente vai falar também sobre a segurança também do bairro, que é muito importante. Muita gente pergunta sobre a segurança em Araruama, porque assim, Araruama, muita gente fala, tá entre as cidades, né? No ranking das cidades da região dos lagos, é uma das mais perigosas. Gente, não é porque eu moro aqui não, mas eu vou falar para vocês, existe violência ou criminalidade aqui? Pode existir. Mas eu, particularmente, em 6 anos, morando aqui 6 anos nessa cidade, eu nunca ouvi nada de perigoso. É óbvio que também a minha vida, né, eu não ando nas madrugadas, eu não sou de viver em noitadas, eu realmente procuro ficar em casa com a minha família. Mas mesmo assim, eu não vejo esse tipo de violência que às vezes as pessoas falam, que, por exemplo, quem vem do Rio de Janeiro, quem vem de São Gonçalo, de Niterói, ou até mesmo outras cidades do Brasil, essa violência não tem aqui. Então, de repente, são aqueles cálculos, né, que geralmente fazem, né, de quantidade de pessoas e ocorrências. De repente, nesse sentido, aí, nesse quesito, Araruama acaba ficando à frente de outras cidades daqui da região dos lagos. Mas realmente não é uma cidade que pulsa perigo. Pelo menos eu não vejo isso.
Bem, aí nós já estamos chegando aí próximo ao bairro Areal. Aí a gente costuma chamar essa área de Praia do Hospício. Praticamente é o bairro Areal, né? Mas aí popularmente chamam de Praia do Hospício. Aí tem um complexo escolar muito interessante. Aí tem uma escola cívico-militar em parceria da prefeitura com o estado. Aí também tem a Escola Municipal Darcy Ribeiro, que é uma escola, acho que é uma das maiores escolas do município. Tem também um complexo de educação infantil. A prefeitura tem investido muito nessa área aí. E é uma área que você começa a perceber que vai ficando mais calmo. Aquele clima de centro de cidade vai saindo e vai entrando um clima mais bucólico, um clima mais ameno. Tem aí a orla da praia, ó, você já consegue ver à esquerda, que é muito bacana aí. É uma área maravilhosa para você fazer a sua caminhada, o seu Cooper, suas atividades matinais ou até mesmo à noite, né? É um lugar muito tranquilo. É claro que à noite eu vejo que é uma área que fica mais deserta, né? Essa parte aqui é uma área mais deserta. O pessoal que gosta de fazer suas atividades à noite geralmente procura aquela região ali da orla do centro mesmo. Vocês vão perceber que mais à frente eu vou virar à direita para entrar no bairro Areal. E se eu seguisse, para quem viu o último vídeo que eu fiz sobre a Pontinha do Outeiro, eu não iria virar à direita, eu iria seguir direto, que eu continuaria fazendo o contorno dessa orla, que é a Orla Oscar Niemeyer, que tem cerca de 20 quilômetros de distância, e eu iria seguir direto. Agora eu vou virar daqui a pouquinho à direita, mas se eu quisesse seguir direto, eu sairia lá na Pontinha do Outeiro, que ali tem mais casas de veraneio, tem pousadas, estão fazendo resort agora. É uma área que está sendo mais explorada agora. Aí a minha direita aí, vocês estão vendo, tinha um stand de uma construção ali, de um apartamento que vão fazer. É uma área que está sendo mais explorada agora. Tanto a prefeitura está revitalizando a área, como também outros empreendimentos estão chegando no local. Ó, agora eu vou virar aqui à direita e aí eu vou seguir essa via, que é uma via principal aí da região, né, do Areal. Se eu continuasse reto ali, eu iria sair na Pontinha do Outeiro, que não tem nada a ver com o bairro Outeiro, tá? E vocês vão ver que esse bairro é um bairro bem tranquilo, bem assim, aparentemente, né? Ele parece ser um bairro bem calmo, bem pacífico. Você que é morador do Areal, ou você que conhece o bairro Areal, deixa aí aqui nos comentários o que você acha sobre o bairro Areal, o que você pode falar, né? Porque esse canal aqui é um canal para a gente compartilhar realmente as nossas experiências, dúvidas. Tanto quem está vindo para cá, para Araruama, ou quer conhecer Araruama, é interessante ver esse canal. E se você já é morador de Araruama, ou você conhece Araruama, de repente porque tem uma casa aqui de veraneio, ou porque você foi criado aqui, hoje mora em outro local e conhece bem, poxa, é importantíssima a sua participação aqui. É uma grande ajuda que você vai estar fazendo, participando e compartilhando aqui as suas experiências e os seus conhecimentos dos bairros. Aí, ó, você tem uma escola ecológica, né, 100% ecológica. Tem uma dessa aí também lá no bairro Itatiquara, que também já colocamos aqui no vídeo quando nós fomos até o distrito de Morro Grande. E aí você vai vendo que é um bairro bem calmo, né, bem tranquilo, e a quantidade de pessoas vai diminuindo, vai ficando um clima mais bucólico, mais tranquilo, mais pacífico. Eu particularmente achei muito legal. Daqui a pouquinho eu vou entrar em algumas ruas transversais, só para a gente ver como é que é estar andando sem estar na via principal, né? Aí é uma creche, ó, à esquerda, foi uma creche que a gente passou, e uma creche nova, né? Uma recém-criada, tudo novinho, tudo bonitinho. Aí a gente já tá chegando no centro, ó. Aí é um centrinho mesmo, né? Como eu falei, tem um mercadinho, ó. Olha só, ó, tem um supermercado aí, tem uma policlínica municipal. Eu vou entrar aqui para a gente poder ver um pouquinho as ruas transversais. Ó, essa rua aqui, achei linda essa rua aqui, ó, bem arborizada, com casas muito bonitas.
Essa rua aqui, há um ano atrás mais ou menos, um pouco mais de um ano, eu passei aqui, ela não estava asfaltada. Então a prefeitura, nesse um ano, ela pavimentou muitas ruas dessa região aqui. Nessa parte aqui, você também consegue encontrar algumas casas à venda. Eu vi aqui alguns terrenos e alguns imóveis à venda. Como aqui é uma área mais assim, próxima ao centro do bairro Areal, então você vai encontrar, olha só, essa casa aí à frente, ela tá à venda. Ó, uma casa bonitinha, né? Uma casa bonitinha à venda. Mas você consegue mais à frente, você encontra também alguns terrenos. Porque tem uma parte aqui do bairro Areal que não é só isso aí. Essa parte eu achei linda. As casas no padrão bacana, né? Muito, muito bonitinhas. Bem construídas. Todas com muro. Isso aí, ó, tem um campinho de futebol, ó, do Areal Futebol Clube. Você vê que é realmente a região aí do bairro que, digamos assim, é a parte central, né? A parte onde tem aí os principais... tem policlínica, né? Os prédios públicos do bairro, né? Então tem policlínica, tem as escolas públicas, tem aí campo de futebol. Ó, entrando aí numa outra rua, ó, tem um terreno aí, viu? À esquerda tinha um terreno. Então você consegue encontrar aqui alguns espaços aí, ainda não foram construídos, né? Mas é muito pouco, Na verdade, a boa parte aí dessa região já está toda já com boas casas, e então o caminho mais comum para entrar nessa área aí do bairro ou é a partir de compras de imóveis ou aluguel mesmo. Terreno é mais difícil. Bem, gente, agora alguns dados sobre o bairro Areal. O Areal, gente, ele é conhecido por ser um bairro bucólico e tranquilo. Ideal para quem busca, né, qualidade de vida e proximidade com a natureza. Né, porque é muito próximo da lagoa, da orla, né, então acaba sendo bem procurado nesse sentido. E com a revitalização da orla, né, isso trouxe ciclovias e áreas de caminhada. Então é um ponto muito procurado para quem pratica, né, na laguna o kitesurf, esportes náuticos, né, porque tem muito vento naquela região, né, a laguna ela é bem rasa, e isso na parte da orla, né, ali próximo ali a Pontinha do Outeiro, mas eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco que essa orla também passa por aqui. Eu até fiquei surpreendido. Tô voltando aqui só para vocês verem essa parte. Olha que rua bonita isso aqui. Muito bacana, né? E, como eu falei, a prefeitura já tem investido muito aqui. Ela realizou obras recentes de pavimentação e drenagem, né? Foram mais de 20 quilômetros de asfalto só nesse último ano agora, de 2025. Mas, como eu falei com vocês, né? Como é um bairro bem grande, você ainda consegue encontrar ruas aqui internas que são de terra ou areia. Então, assim, depois quando eu entrar ali naquela via principal, vocês vão perceber que do meu lado direito existem muitas ruas que ainda não foram asfaltadas. E do meu lado esquerdo você vê no final também ruas sem asfalto, e aí você já encontra a lagoa, né, ou laguna de Araruama. Bem, pessoal, vou falar um pouco sobre o mercado imobiliário, né, de acordo com as pesquisas que eu fiz na internet, tá bom? Internet, em consulta às principais imobiliárias aqui dessa região. Como eu falei, eu até respondi um dos inscritos também dessa mesma maneira. Um dos inscritos me perguntou quais eram as principais administradoras aqui, né, de imóveis. E eu respondi que, na verdade, aonde eu moro aqui, que é, né, nessas proximidades aqui,
existem aquelas imobiliárias que são bem conhecidas, né? Aquelas administradoras de imóveis que são bem conhecidas. Mas Araruama é uma cidade grande, né? E existem outras regiões que devem existir outras administradoras que aqui eu não conheço. Então, por exemplo, na região de Iguabinha, que eu não vou muito por lá, né? Aquela região também ali de Morro Grande. Eu até passo por esses locais para gravar os vídeos, mas eu não fico muito por ali, né? E eu fico mais aqui pelo centro e pelas proximidades aqui, nesses bairros adjacentes. E em consulta a essas administradoras, eu pesquisei e vi o seguinte: como esse bairro aqui ele é um bairro considerado classe média, você encontra aqui essa faixa de preço. Ó, casas com 2 quartos geralmente está em torno de 250 mil a 300 mil. Tá? Então uma casa de 2 quartos você encontra nessa faixa de preço. Menos do que 250 mil, gente, hoje está quase que impossível você encontrar. Não só aqui, mas em diversos outros locais também, outras cidades, você não encontra mais casas abaixo de 250 mil. Então, se você quer uma casa de 2 quartos, você que tem uma família aí, né, tem filhos, então já se prepara aí que é de 250 mil a 300 mil reais uma casa. É claro que eu estou falando de uma casa padrão, tá? Uma casa média, podemos dizer assim. Uma casa de 3 quartos aí já aumenta o valor. Você já encontra na faixa dos 350 mil a 480 mil. Isso padrão médio. Agora, aqui também você encontra casas de alto padrão, né? Que principalmente elas estão na orla, né? Ali na Pontinha do Outeiro, que faz parte do areal, né? Você já sabe disso agora, e eu também. E por aqui também, aqui tem uma orlinha aqui que eu vou mostrar para vocês, que também tem umas casas bem bonitas. E aí, uma casa de alto padrão aqui, ela está em torno de, o mínimo, né, de 600 mil e pode ir até a 1 milhão e 200 mil. Então, você vê muita casa espalhada pela cidade de Araruama, que são casas milionárias, né? Mas isso são as casas de alto padrão. Então você encontra nesse bairro aqui casas que custam mais de 1 milhão, mas aí são casas de alto padrão, geralmente casas que estão em condomínios, né? Agora, se você é uma pessoa que tá juntando seu dinheirinho para comprar uma casa, você que está juntando aí, como a grande maioria, né, de nós brasileiros, né, juntando uma entrada para poder financiar depois, você encontra casas aqui a partir de 250 mil reais, casas de 2 quartos, tá legal? Aluguel, aqui você também encontra em diversos tipos de preço, né, faixas de preço. Então você encontra aluguéis, dependendo da rua que você encontrar, né, se for uma rua não pavimentada, uma rua que não é tanto no centro, você encontra aqui na faixa dos R$800, R$900. E se você for alugar, né, alguma casa aqui mais assim próxima à região, né, da Lagoa, mais próxima aqui do centro do bairro Areal, aí você já encontra na faixa aí dos 950, 1.000, 1.100, R$1.200. Então aqui os aluguéis geralmente, eu percebi uma coisa, tá vendo ali, ó, tá vendo a lagoa ali? Só para depois eu torno a falar sobre o aluguel, tá vendo? Eu tô dando retorno aqui, então vocês estão vendo que essa faixa direita aqui, o final dela, todas essas ruas, elas desembocam, né? Elas vão, no final delas é lagoa, né? É na laguna de Araruama. O certo é laguna, tá, gente? É porque eu tô tão acostumado a falar lagoa, que aí às vezes parece estranho, parece que eu tô falando o certo, parece que é errado, né? Mas voltando com relação ao preço dos aluguéis, galera. Então, assim, o que eu percebi é que todos esses bairros adjacentes, né, até de acordo com os outros vídeos que eu fiz, a faixa de preço de aluguel está mais ou menos a mesma coisa. É lógico que eu estou falando de casas que estão com ofertas imobiliárias, elas passam por um certo padrão, né, de qualidade. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fala para mim assim, né, nos comentários: Leonardo, mas eu encontrei uma casa de R$600, uma casa de R$550. Gente, eu sei que todo lugar você vai encontrar casas super baratas, dependendo do bairro, mesmo que seja um bairro muito bom, você vai encontrar realmente casas baratas, mas de repente essas casas são conjugados, são aquelas casinhas que são o que eles chamam pelo menos eu ouvia muito esse termo, né? Meia água.
Então, assim, são aquelas casas que são pequenininhas ou casas que não estão dentro de um padrão para ser alugado normalmente. E a gente sabe que o mercado imobiliário, ela exige uma série de coisas. A casa ela tem que ser desmembrada, ela tem que ter uma escritura. Eles não podem alugar qualquer tipo de casa. Então, por isso que geralmente, como eu retiro o valor, né, as casas, essa faixa de preços de imobiliárias, então são casas que passam por um crivo de qualidade maior, então são mais caras. Aqui, gente, como eu falei, né, essas ruas todas aqui, entrando no bairro Areal, são as ruas, o final das ruas à esquerda. Voltando, indo sentido Orla Oscar Niemeyer, são todas ruas, final das ruas à direita. Você encontra sempre a Laguna de Araruama, tá vendo? E olha aqui o que eu falei, essas ruas ainda não foram pavimentadas. Como eu falei, a prefeitura, ela gastou muito, né, ou melhor, investiu muito no bairro, mas como é um bairro bem grande, tem muita rua aqui, gente, que eu não vou poder entrar, senão o vídeo vai ficar gigantesco. O vídeo já está ficando grande, mas é importante ele ser grande para vocês terem uma dimensão, uma compreensão melhor do bairro Areal. Então, olha só, aí vocês veem que essa via aí, que é a via principal, ela tá toda asfaltada, né? Ela tá toda aí certinha, direitinho, porque essa aí é que conecta praticamente o bairro todo, o Areal. Essa rua aí se chama Antônio Raposo, né? Que eu tô falando dela direto como via principal. O nome dessa rua é a rua Antônio Raposo. Ela pega desde lá, desde lá de quando a gente quebrou a direita, lá no iniciozinho, né? Que a gente veio pra cá. A gente ainda tava na Orla Oscar Niemeyer. E ela vai entrando bairro adentro, e como eu falei, tá vendo como é que ela é como se fosse a avenida principal aqui? Então ela conecta aqui praticamente o bairro todo. Agora, gente, vamos lá. Um ponto muito importante que muita gente pergunta para mim nos comentários quando eu entro em algum bairro é a parte da segurança e criminalidade. Gente, olha só, esse é um ponto, né, que, como eu falei com vocês, Araruama, ela é uma cidade que tem muitos habitantes, né, na região dos lagos. Ela é uma cidade que geralmente por exemplo, antes de vir morar aqui, eu fiquei assustado. Eu vi uma reportagem num canal de notícias grande falando que Araruama e Cabo Frio elas estavam entre os primeiros colocados no ranking de criminalidade do estado. E sim, eu não estou negando que não tenha criminalidade. Tem criminalidade sim, é óbvio que tem, né? Que local que não tem hoje, né? Todos os locais deve ter alguma coisa. O estado do Rio é um estado pequeno e infelizmente, né, esses grupos criminosos eles estão instalados em praticamente todos os municípios. Só que assim, talvez porque eu tenha vindo de um local que a gente via um bairro que eu morava, né, onde eu morava, ele ali na região metropolitana, ele tinha muitos problemas com a violência, com a criminalidade, que quando eu olho para a realidade aqui da região dos lagos, de Araruama, eu acho que assim, aqui muito mais tranquilo. Então assim, tem problemas sim? Tem, mas para quem vem de outros locais e quer paz, quer tranquilidade, Araruama ainda, dependendo obviamente do bairro, ainda traz para a gente um pouco esse clima de segurança que outras cidades da região metropolitana, da Baixada, já perderam há muito tempo. Então assim, existem problemas? Existem. O bairro Areal, ele é um bairro mais assim, bucólico, ele é um bairro mais, como é que eu posso dizer, classe média. Então a gente não vê tanta coisa nele, assim, e pelo menos em minhas pesquisas,
eu não vi nenhum problema, né, colocado na internet, moradores falando que está tendo um aumento da criminalidade no local, ou tiroteios, coisas desse tipo. Eu vi até de outros bairros daqui. É muito mais comum você ouvir de outros bairros, até mais próximos do centro do que o próprio bairro Areal, mas aqui no Areal, propriamente dito, eu não vi nada nesse sentido. É lógico que, assim, bairros assim, que tem muitas casas de médio alto padrão, elas precisam ser mais vigiadas, podemos dizer assim, pela polícia, porque a criminalidade pode ser outra, né? Pode ser assalto a residências, esse tipo de criminalidade. Só que aqui não existe uma favelização no bairro Areal. Eu não vi nenhuma comunidadezinha, nenhuma rua que assim, olha, essa rua aí não entra não, que é mais perigosa, essa rua aí ela tem um grupinho lá complicado. Eu não vi nada disso dentro do bairro Areal. Então, assim, aqui parece ser um bairro ok, dentro dessa questão de segurança. Como eu falei, é óbvio que ele é um bairro mais silencioso, ele é um bairro mais calmo, e à noite ele fica mais deserto, né? Essa região aqui mesmo da Orla Oscar Niemeyer, eu já desci de novo aqui, já estou na Orla Oscar Niemeyer, daqui a pouco eu estou passando na Praia do Hospício. Essa região aqui é uma região que fica à noite muito deserta. Então, assim, eu particularmente, com a minha experiência de vida, né, vindo de São Gonçalo, né, região metropolitana, eu já me resguardo. Eu não vou ficar andando à noite em beira de estrada, eu não vou ficar andando à noite em locais que não tem um número considerável de pessoas. Então, isso é um pensamento meu que eu procuro fazer, né? Eu procuro exercitar essa minha filosofia de vida. Eu só vou ficar em locais onde estão bem iluminados, onde tem policiamento ostensivo, locais que são desertos, locais que são locais de fácil acesso, né? de fácil saída, como estradas, rodovias. Também é um local que não é muito legal você ficar, mas isso aí é uma coisa para qualquer local que você estiver. Até em outro país, até em países de primeiro mundo também existe criminalidade, existe violência, e você não pode moscar, você não pode dar mole para isso, né, gente? Então, assim, esse é o bairro Areal, é um bairro bem tranquilo. É uma coisa que eu esqueci de falar, né? Ele é uma região, essa região aqui principalmente, é uma região de colônia de pescadores, então você tem aqui essa atividade ainda sendo exercitada aqui pelas pessoas, por muitos moradores mais antigos. Então esses locais costumam ser locais mais pacíficos, locais mais calmos, mais tranquilos mesmo. Então, assim, se você me perguntar, Leonardo, vale a pena morar no bairro Areal? Olha, se você busca paz, silêncio, contato com a lagoa, o Areal é uma das melhores opções de custo-benefício em Araruama, tá? Agora, eu vou dar meu papo aqui verdadeiro com os meus inscritos e, né, com todos que estão assistindo esse vídeo aqui. Aliás, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva nesse canal que você vai ter muita informação boa, muito vídeo bom falando sobre cidades e sobre locais da região dos lagos, tá bom? Então, agora, se você não tem carro, se você tem uma vida noturna mais agitada, se você é aquele tipo de pessoa que quer fazer tudo próximo de você, né, quer fazer tudo a pé, quer descer do apartamento, ou sair da sua casa e resolver as coisas, realmente esse bairro aqui ele é mais complicado, ele é um pouco mais distante. E uma coisa também, eu não vi ônibus aqui nessa localidade. Talvez por ser um bairro, né, mais classe média, talvez não tenha tanto essa procura por ônibus, não tenha público para pegar ônibus. Então, se você gosta de fazer tudo andando, eu acho que é melhor você procurar outros bairros mais próximos do centro da cidade de Araruama. Tá ok, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.